Começa agora o programa Cristão Saudável. Cristão Saudável. Com a apresentação de Jordana Ribeiro. Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Começa agora. Oi pessoal, boa tarde, que maravilha estar mais uma tarde com vocês. Então estamos aqui com mais um programa Cristão Saudável. Você que está me ouvindo pela web rádio, aí pelo aplicativo, vocês podem mandar agora, a gente conseguiu organizar aqui o WhatsApp, vocês podem mandar mensagem através do número 998-592705. 998-592705. E pode me acompanhar também ao vivo pela live do Facebook do Santuário Sagrada Família. Mandem aí seus comentários, suas opiniões. A Nayara já está aqui comigo, Paulo e a Elaine, a Michele, o Joéder, está aqui pedindo oração pela família, pela saúde familiar. E hoje falaremos, a Sirlene aqui está com a gente também, e hoje falaremos também sobre saúde familiar, no contexto de dependência química. Vocês já se perguntaram por que determinadas pessoas são dependentes de substâncias e os outros já que às vezes fazem o uso, por exemplo, do álcool e não entra nessa questão de ser um dependente químico? Vocês já se perguntaram por que isso acontece? Como que isso acontece? Se você está passando por essa situação de algum parente, de algum familiar aí, ou se você já passou por uma situação semelhante, manda seu comentário, compartilha aqui comigo, vamos conversar a respeito desse assunto. E enquanto vocês interagem aqui, vamos ouvir uma música. Eu vou aguardar aqui o comentário de vocês pra gente ir interagindo sobre o tema, tá bom? Não saiam daí. Sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. O mundo precisa ouvir essa canção. Vocês, pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor. Se abra, abre esse coração. Se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer todo o pecado, vencer. Um
compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Quem não chorou nesta vida, gente? Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa nele, pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Pecado vencer. Um novo homem vai nascer. Para ser. Baixe o aplicativo do Santuário Sagrada Família para o seu smartphone. Basta entrar no Play Store ou no Apple Store, digite Santuário Sagrada Família e você terá o nosso aplicativo em seu smartphone. Mande para nós o seu pedido de oração pelo WhatsApp 629-9859-2705. Estamos apresentando o programa Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Estamos de volta, pessoal, ao programa Cristão Saudável e hoje iremos falar sobre dependência química. O quanto afeta também a família fica adoecida também. E muita gente aqui entrou já em contato, tá mandando comentários no WhatsApp, no Facebook também. A Nayara está aqui com a gente, Michele, Joéder, a Vilma, Maria Soares, a Glória, Dani Souza, Rosina, a Gisele. Sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz com a participação de vocês, porque eu faço esse programa para vocês, né? Não teria sentido se não fosse vocês aqui comigo, participando, mandando seus comentários, suas opiniões, suas dúvidas, pra gente ir sempre interagindo. E o propósito do programa é esse, né? Buscar a saúde mental e equilíbrio emocional. E hoje iremos abordar esse tema a respeito da dependência, né? O que é a dependência de substância? Por que algumas pessoas adquirem, né, essa questão da dependência, se tornam dependentes químicos e outras pessoas já não se tornam? O que acontece, Jordana? A dependência de substância, ela pode ser entendida como uma alteração cerebral
provocada pela ação imediata ou prolongada pelo uso da substância, da droga, né? Que afeta diretamente o encéfalo. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre a relação familiar, esse contexto do dependente, os sintomas, o que pode ser gerado na dependência química, com cada substância, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas substâncias que são as mais utilizadas para consumo. Então, antes de falar disso, é preciso a gente entender um pouquinho como que funciona essa dependência no nosso cérebro. Então, ela pode ser entendida... deixa eu arrumar aqui direitinho para vocês me ouvirem. Ela pode ser entendida como uma alteração cerebral, né, provocada pelo uso dessa substância que atinge diretamente o encéfalo, né? Cada droga de abuso, pessoal, ela tem sua particularidade, né? Ela tem seu mecanismo de ação particular. Porém, todas essas substâncias, elas atingem diretamente ou indiretamente uma região do cérebro que a gente chama de sistema de recompensa cerebral. Então, esse sistema, ele é formado, né, por circuitos neuronais, que é responsável pelas ações e pode tanto reforçar positivamente como negativamente também. Então, quando a gente se depara com um estímulo prazeroso, o cérebro manda um sinal lá para o sistema nervoso central para aumentar o que a gente chama de dopamina. Tá? Nesse início aí, a gente vai usar alguns terminhos chatos, mas vocês me falam que se vocês não estão entendendo, se vocês estão conseguindo me acompanhar aqui, mas é uma forma bem simples que eu trouxe para explicar para vocês entenderem como que funciona no cérebro. Tá? Então, vai aumentar a produção quando vem algum estímulo de prazer, o cérebro manda um estímulo para aumentar essa produção de dopamina, certo? E aí, o que são esses estímulos de prazer? Uma comida gostosa que você gosta de comer, exercício físico, um estímulo ambiental, alguma paisagem que você gosta, tudo que te gera prazer vai produzir dopamina no seu cérebro, certo? E aí, com o uso da substância, não é diferente, porque as drogas de abuso, elas agem no neurônio para que induzam um aumento brusco de dopamina. Então, vai gerar muito prazer. E essa forma de gerar muito prazer causa uma dependência, porque aí o dependente vai querer sempre mais ter essa sensação de prazer. Vocês conseguem entender? E aí forma um conteúdo, sinal que é reforçador, e ele sempre associa o uso com o prazer, porque quando ele usa, aumenta a produção de dopamina, então ele sempre vai estar no uso para gerar esse prazer. E aí acaba que gera uma busca pela droga cada vez mais, tornando um vício, né? Até então um vício. E aí, esse comer alguma coisa gostosa, beber algo bom, ouvir uma boa música, praticar exercício físico, são reconhecidos como momentos e estímulos prazerosos que geram mudanças no cérebro e faz com que os neurônios conversam entre si, entendeu? Então, quando eu falo de reforço, de ser algo reforçador, é no sentido de que tenha uma busca, né? Aumenta essa produção e tenha uma busca por acrescentar algo no organismo, entende? Então, o termo reforço, ele é usado para se referir a algo que tende a se repetir, devido ao prazer, que a gente chama de reforço positivo, ou para tirar algo, né, um sentimento ruim que a gente chama de reforço negativo, um desconforto. Então, vamos supor que você coma um chocolate e você dá vontade de comer um chocolate, você come esse chocolate ou come uma comida gostosa para quê? Para você sentir prazer. Então, isso a gente chama de reforço positivo. Você está adquirindo alguma coisa para você sentir prazer, para dar esse sentimento de prazer. Agora, isso é o reforço positivo. Agora, vamos supor que você está com uma dor de cabeça e não está suportando mais essa dor de cabeça e aí você toma um medicamento para aliviar essa dor de cabeça. Então, você adquire algo para aliviar um desconforto, que seria a dor de cabeça. Esse é o reforço negativo. A gente adquire algo para retirar um desconforto,
Vocês conseguem entender isso? Olá, Jorge. Olá, Creuza. Sejam bem-vindos. Participe aqui comigo. Mandem a opinião de vocês. Mandem sugestões, dúvidas se surgirem. A Thaís entrou aqui. Oi, Thaís. Que bom te ver por aqui. Então, pessoal, bem de forma resumida, esse é o sentido do reforço positivo e negativo. Adquiro algo para me dar o prazer, reforço positivo. Adquiro algo para tirar o que está desconfortável para mim, é o reforço negativo. Isso com a substância acontece a mesma coisa. Então, tem substâncias, drogas, né? Vamos chamar popularmente conhecido como drogas. Então, tem drogas que a pessoa usa para sentir o prazer e tem drogas que a pessoa usa para tirar a angústia, para tirar aquele sentimento desconfortável que ela está sentindo. E aí, quanto mais acontece esse resultado, mais ela tende a ficar dependente e usar aquilo porque ela já sabe que vai retirar ou vai surgir um prazer maior para ela. Vocês conseguem entender? A questão da propriedade da sensibilização, esse uso repetido da droga, né, tendo reforço, fazendo uso excessivo, vai gerando algumas fases com que gera o que a gente chama, né, de tolerância ou sensibilização. O que é isso? A tolerância é quando o indivíduo está fazendo o uso tão exacerbado da substância que ele passa a não ter o efeito que ele queria. Então, aí ele precisa dobrar ou triplicar esse uso, né? Então, quando fala que a pessoa está tolerante ao uso, significa que ele não tem mais o efeito nele nesse sentido. Ele precisa dobrar ou triplicar para surtir o efeito. E quando fala também da sensibilização, é o contrário. A pequena quantidade já faz um efeito muito maior para ele. Vocês conseguem perceber essa diferença? Quando a pessoa está tolerante ou quando a pessoa está sensibilizada com a sensibilização com o uso dessa substância, né? Então, pode desencadear diversos efeitos, né, com esse uso dessas substâncias. E isso que eu estou falando agora para vocês, pessoal, é mais para vocês terem uma noção, para a gente entrar mais um pouquinho sobre o tema. Para vocês entenderem como que funciona isso no cérebro, porque tem um sentido, né? Essa dependência não é falta de vergonha na cara, a pessoa realmente fica dependente, né? O corpo sente falta. Então, aí, às vezes, algum de vocês aí tem até a dependência do cigarro. Então, vocês vão entender mais, eu vou falar um pouquinho mais para frente do próprio cigarro também. Então, a pessoa realmente sente falta. O corpo pede, né? Então, a gente está inicialmente entendendo a forma do cérebro funcionar para a gente entrar mais um pouquinho sobre isso. E aí, no próximo bloco, a gente vai abordar exatamente isso. Como que as drogas afetam na vida do indivíduo, tanto no indivíduo quanto na vida familiar, no organismo. Então, vocês podem mandar aqui o comentário de vocês, opinião. A Raine está aqui, entrou aqui falando: oi, ele quer sair, mas não consegue. Como faço para ajudá-lo? Quem, Raine? É seu parente? Me fala aí, qual contexto que ele está? Quem é seu irmão? Para mim poder te ajudar mais. O problema é a dependência psíquica. A gente vai falar disso, Jorge, da dependência psíquica, que é a codependência. Porque quando eu falo que o sujeito está dependente, a família está adoecida, é justamente por isso. Porque a codependência faz com que a pessoa que quer ajudar não consegue ajudar e o dependente fica ainda mais dependente quimicamente. E o familiar, ele fica dependente psiquicamente, com cuidados. A gente vai falar exatamente disso mais pra frente. Raine, você falou do seu marido. Ele quer sair, mas não consegue. Como faço para ajudar? No próximo bloco, Raine, continua aí comigo, que no próximo bloco a gente vai ver desses sintomas e como que pode ser feito para os familiares contribuir também para o próprio dependente químico.
tá bom? Então, enquanto vocês aí continuem interagindo comigo, vamos de música e já voltamos. Baixe o aplicativo do Santuário Sagrada Família para o seu smartphone. Basta entrar no Play Store ou no Apple Store, digite Santuário Sagrada Família e você terá o nosso aplicativo em seu smartphone. Mande para nós o seu pedido de oração pelo WhatsApp 629-9859-2705. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de precisa mais de ti. Acesse o nosso site e saiba tudo o que acontece aqui no Santuário Sagrada Família. www.sagradafamilia.org.br. E acesse também a nossa página no Facebook, Facebook Santuário Sagrada Família. Baixe o aplicativo do Santuário Sagrada Família para o seu smartphone. Basta entrar no Play Store ou no Apple Store, digite Santuário Sagrada Família e você terá o nosso aplicativo em seu smartphone.
Mande para nós o seu pedido de oração pelo WhatsApp 629-9859-2705. Você está ouvindo Programa Cristão Saudável, na comunicação da psicóloga Jordana Ribeiro. Olá pessoal, estamos de volta ao nosso programa Cristão Saudável, falando sobre dependência química. A gente viu nesse primeiro bloco, como que funciona, né, a ação da substância no cérebro, que tem os reforços, o aumento da dopamina, que faz com que aumente esse comportamento, né, esse vício de sempre usar para gerar prazer. E tem muita gente aqui conversando aqui comigo. A Thaís perguntou se eu também estou na rádio. Thaís, eu estou na web rádio, tá? Você pode ter acesso pelo aplicativo Sagrada Família Goiânia, e lá tem o íconezinho da web rádio. Aí no horário da rádio, caso você semana que vem não possa participar ao vivo aqui pelo Facebook, vou estar ao vivo também pela rádio, mas eu falo vendo, né? Você pode baixar o aplicativo Sagrada Família Goiânia e toda segunda-feira, 4 horas, dá lá o play, tá bom? Para me ouvir e sempre participar aqui. A gente está também com o WhatsApp, pessoal. Vocês podem mandar mensagem de vocês pelo 99859-2705, tá? É o 99859-2705. A Raine mandou o comentário dela aqui também. Ela falou que o marido e ela se casaram na Igreja Católica e ela segue com muita fé. Sabe que Nossa Senhora vai abençoar a família deles. E ele vai mudar. Amém, Raine. A Raine, né, que pronuncia. E vamos ver muito sobre isso. A primeira mudança, já adiantando, né, a primeira mudança tem que partir dele, né? Como você falou anteriormente, se ele já quer mudar, o primeiro passo, que é esse passo mais difícil, ele já tomou, né? E o que pode ser feito? Dependendo do estado dele, né, se é necessário uma internação, se é necessário, muito provavelmente ele precisa de um acompanhamento mais próximo, né, mais de perto de um profissional, de um tratamento psicológico, para ele estar intensificando, fortalecendo aí suas ferramentas internas para conseguir lidar com esses estímulos que, por mais que ele queira, ele está ainda vulnerável a eles, né? E o que você pode fazer também para contribuir com ele? Que a gente vai ver já sobre a codependência. O que é essa codependência, gente, que eu estou falando, já adiantando para vocês? A situação em que a família acaba que prejudica o próprio dependente químico, porque nessa situação de querer cuidar demais, faz com que o foco da vida desse familiar fica totalmente para o dependente químico. E isso estimula com que ele continue nessa vida, né, de dependência, jogando a responsabilidade para o outro. Então, a gente vai ver mais para frente como lidar com essa situação, tá? A Mirna entrou aqui. Para mim, família que está destruída desde Paraguai. Ela foi espanhol aqui. Para ela, a família está destruída desde o Paraguai, Mirna. A Creuza pedindo oração. Thaís, assunto muito bom. Muita gente realmente não sabe lidar com isso. E infelizmente, não mesmo. A família acha que muitas vezes tem que ficar em cima mesmo, tem que cuidar muito mesmo, e às vezes ela não tem consciência de que ela está atrapalhando. Então, a gente vai ver mais a fundo sobre isso também. Então, antes da gente falar sobre essa questão familiar, comportamental, vamos ver o que gera, né, no organismo da pessoa, cada substância. Não dá, né, a gente não tem um tempo aqui para falar sobre todas as substâncias, mas eu trouxe as principais, assim, que eu percebo que tem mais uso, assim, dos dependentes mesmo. De início, a gente fala do álcool, né? O álcool, ele é uma droga bifásica. Que é bifásica? Ela tem duas fases, né? Primeiro, ela estimula, ela causa toda a euforia, e depois ela já é uma droga depressora, que a pessoa vai se inibindo mais, vai ficando mais acanhada, se deprimindo mais, né?
E como o álcool ela é uma droga aceita socialmente, ela dificulta lidar, né, com essas pessoas que faz com que o uso seja abusivo, né? Cerca de 30% das pessoas aí faz com que esse uso se torne abusivo, gera problemas. E como ele é aceito socialmente, né, é uma situação em que a pessoa fica mais vulnerável, porque ela acha que sabe, para quando quer, usa quando quer também, e fica nessa. E sempre tem um amigo para estimular, para puxar, né? Vamos lá tomar uma cervejinha só. Só que uma cervejinha só pro dependente químico, gente, não é só uma cervejinha. Ele sabe do estrago que faz. E o álcool, ele é uma substância que ele acarreta para o uso de outras. Então, aquele dependente que não é só do álcool, de outras drogas também, tomou uma dosinha de pinga, de outro tipo de álcool, já tem a vontade, já tem aquela fissura, né? Aquela vontade de ir pro crack, pra cocaína, enfim. Então, uma cervejinha aí não é só uma cervejinha. Então, fiquem atentos a esses estímulos que às vezes a família gera e que é prejudicial, sim, né? O que ele pode gerar no organismo? Os distúrbios que ele pode gerar são alterações na memória, lesões, né, no sistema nervoso central, pressão arterial e a hipertensão, né, com risco de infarto, gastrite, úlcera, cirrose, hepatite, cânceres, né, em diversos lugares, como a laringe, faringe. Então, assim, é algo a olhar com mais carinho, com mais atenção, sim. O uso, uma curiosidade para vocês, o uso abusivo de álcool, ele mata mais do que todas as drogas ilegais juntas. Então, assim, eu sou meio assim com essa questão do uso de álcool. Eu até escrevi um artigo no meu blog que eu falo sobre isso, é jordanaribeiro.pc.com. Que as pessoas acham que álcool não é droga, né? E aí mistura com volante, álcool com discussões e gera aqueles transtornos todos. E é muito complicado falar disso, pessoal. E a pessoa não considera que tem um efeito, sim, no cérebro, né? Causa uma dependência e não causando dependência na pessoa, vai gerar outros efeitos quando a pessoa usa. Então, assim, é importante tomar cuidado com isso, olhar com mais carinho para isso. E eu trouxe aqui a diferença, muitos falam do dependente de álcool que ele é alcoólatra, né? Mas o ideal é não falar alcoólatra, gente. O termo que a gente mais usa é alcoolista. Por quê? Quando a gente fala alcoólatra, é como se o indivíduo ficasse estigmatizado, né, preso nesse rótulo, né, de alcoólatra, como se a identidade dele fosse só isso, como se ele só usasse álcool e pronto, não fizesse mais nada na vida dele. E estigmatiza ele, né, rotula ele e fica com aquilo socialmente marginalizado. E agora por que a gente usa o termo alcoolista? Porque o alcoolista passa a mensagem de que não reduz a pessoa só àquilo que ele tem dificuldade. Que apesar dele ter dificuldade, ele pode ser um pai de família, um trabalhador, entendeu? Então não estigmatiza tanto quanto o termo alcoólatra. Então só aí a nível de informação, de curiosidade, de cuidado também, para não usar muito o termo alcoólatra, que não pega tão bem mais não. Tá bom? Então, vocês mandem aí seus comentários. Eu não quero ficar falando sozinha, não, gente. Vocês podem mandar aí o comentário de vocês, as dúvidas. Além da Raine, eu queria saber quem de vocês já passaram por isso, estão passando com algum familiar de vocês, para mim direcionar bem isso, porque é muito importante eu falar dessa codependência, né? Depois da gente abordar isso de uma forma mais profunda, para ver como que vocês podem contribuir ainda mais para o parente de vocês, marido, enfim. A Célia entrou aqui com a gente, pedindo oração para os filhos, para o esposo, para toda a sua família. Amém, Célia. Iremos orar por vocês. Vocês podem também mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo 9985927
05. Eu tô olhando ali que é minha colinha, gente. Ainda vou decorar esse número, 998592705. Podem mandar mensagem aqui pelo WhatsApp, você que tá me ouvindo pela web rádio, fica à vontade, tá bom? Tem outra substância também muito utilizada, que é a maconha. Ela afeta sensações ligadas à música, causa o relaxamento, mas quando ela se torna abusiva, ela causa ansiedade, perca de memória, paranoia, pânico, depressão. Então, vai gerando diversos transtornos aí sociais, né? Tanto intra como inter, para a pessoa conviver. Asma, bronquite, psicose, né? Os adolescentes aí, que acontecem muito, tá? Fiquem aí de olho, vocês adolescentes, vocês pais. Então, falar sobre substâncias psicoativas não é estimular o uso, gente. Então, precisa ser falado. Assim como precisa ser falado sobre relacionamento sexual, é preciso ser falado sobre dependência química, para ele estar informado. E ainda mais nessa fase da adolescência, é uma fase que eles querem experimentar tudo. Então, que eles conheçam sem ter que experimentar, tá? E esse uso da maconha está sendo muito utilizado pelos adolescentes, e o uso da maconha na adolescência aumenta a probabilidade de gerar um sintoma psicótico depois dos 26 anos. Então, é muito importante aí vocês estarem atentos a isso. A Marcilene falou que o problema é que as pessoas têm medo de se exporem, de falar sobre o assunto e mostrar que isso está presente em sua família. A dependência química é algo que é considerado feio, né? E aí a pessoa não quer falar, não quer expor, e é uma forma de excluir dessa situação. Mas é preciso, sim, falar sobre isso, assim como é preciso falar sobre suicídio, né? Que, inclusive, nós estamos no mês de setembro, que é o mês da prevenção do suicídio. A gente precisa falar, gente. As coisas mal faladas, malditas, escondidas, tendem a potencializar e ganhar uma força muito grande. Então, que seja falado, tá bom? Então, vocês não precisam ter receios de comentar aqui. Se for o caso de eu não falar o nome de vocês, vocês podem ficar tranquilos, então, tá bom? Se for o caso, por exemplo, de vocês estar vivendo, aí eu não leio o nome, tá bom? De vocês aqui, para não ter essa exposição, caso vocês sintam expostos. E aí também tem os efeitos dos inalantes, né? Que a gente pode pôr o exemplo aí do crack, da cocaína, que causa depressão, ansiedade, timidez excessiva, né? Depois do uso. Quadros psiquiátricos bem mais fortes aí. Qual que é a diferença, Jordana, entre crack e cocaína? O crack, ele é fumado. E a cocaína, assim, bem resumido, tá, gente? O crack, ele é fumado e a cocaína, ele é inalado diretamente pelas narinas. E ele é mais puro também. Então, é a mesma substância, mas a forma de ingerir é diferente. E o crack, ele pode ter misturas de outras substâncias também, tá bom? E a nicotina, que eu falei para vocês anteriormente, que é conhecida pelos charutos, os cigarros, os cachimbos. Quem de vocês aí que está me ouvindo é usuário do cigarro? Usa o cigarro? Tem esse vício e quer parar? Ou já pensou em parar, já tentou e não conseguiu? Mandem aqui seu comentário. A Marcelene que perguntou, você acredita que o uso do narguilé pode induzir ao uso de alguma droga? Ou seja, o narguilé também pode viciar? Sim, o narguilé ele já foi comprovado cientificamente que ele tem substâncias que viciam. E tem inclusive a nicotina. Então, os jovens que aí ficam achando, é só uma essência, não dá nada não, é só soltar fumacinha. Não, gente, ele tem nicotina, ele vicia sim, e dependendo da quantidade do uso, vai potencializando e vai estimulando para outras drogas mais fortes, tá? Então, é algo sério, que está muito na juventude aí também, e que precisa ser olhado com carinho. Tem nicotina, o narguilé ele vicia, tá? Porque tem essas substâncias. Eles não têm só a nicotina, ele tem uma mistura de substâncias que causa também esse vício. E o narguilé ele veio de uma cultura árabe,
né? Então, culturalmente pela cultura árabe. E no início, né, foi investigado e achou que algumas eram só essências, só que tudo evolui tanto positivamente quanto negativamente. E foi o caso de introduzir nicotina aí. E tem gente ainda que, em vez da água, coloca o álcool, que é muito perigoso, pessoal. Então, vamos ficar com cuidado, com cautela, perceber onde que os filhos estão indo, falar sobre isso com os filhos, gente. Eu vejo muito, tanto no consultório, quanto aqui na catequese, que eu faço trabalho voluntário aqui como psicóloga da catequese, tem muitos jovens no meio disso, muitos mesmo. Então, vamos ficar atentos com isso, tá? É importante falar para os seus filhos sobre isso, sim. Se não sabe, procura conhecer para você. Você precisa conhecer para o seu filho estar por dentro também. Melhor conhecer por você, que é pai e mãe, do que conhecer lá pelo amigo de fora, que às vezes tem a mesma mentalidade ou às vezes pior, entendeu? Então, essa tem aí, foi uma ótima observação aí da Marcilene, que foi bem quando a gente fala da nicotina. A nicotina, quando eu falei da questão da dependência, o que a gente recomenda quem deseja parar com cigarro, né? Você que está me ouvindo aí, que faz uso do cigarro. Tem muita gente que quer parar com cigarro e vamos supor que a pessoa usa uma carteira de cigarro aí por dia, que tem 20, acho que é 20 cigarros aí na carteira. Então, ela usa 20 cigarros por dia. Não, eu vou parar com cigarro. Aí ela tira esses 20 cigarros. Muito provavelmente, ela volta a usar dobrado esse número. Então, ela usava uma caixa, ela volta a usar 2 caixas. Por que isso? Lembra que eu falei do efeito dos cérebros, da questão da dependência, da abstinência também? Então, o seu corpo, o seu organismo está acostumado com a determinada quantidade de substância. Então, se você faz o uso recorrente dessa droga e gera um prazer, um determinado prazer, o seu corpo, e você para de uma vez, seu corpo automaticamente vai ficar naquela fissura. Ele vai querer essa substância. Então, o que é o recomendável? Claro que precisa de um acompanhamento também, tá? Para você, caso você queira seguir firme, um tratamento psicológico para você fortalecer, igual eu falei, as ferramentas internas aí para potencializar, né? Tanto seu autocontrole, sua autoestima, tá? Então, qual que a gente recomenda? É tirar gradativamente, tá? Então, aí é ter paciência. Se você fuma uma carteira, né, 20 cigarros por dia, experimenta tirar 2 cigarros, né? Então, e fuma 18 cigarros por dia. Acostumou, seu corpo adaptou, não sente falta dos 20 mais? Então, vamos experimentar tirar 15? Então, é uma retirada gradativa. Assim como você acostumou seu organismo a depender, você está readaptando seu organismo também. Então, é ter paciência e ter essa malícia aí também de controlar esse seu organismo dessa forma. Tá bom? A Raine, você falou da questão do seu marido. Não sei se teria problema. Ele faz uso também de álcool, de cigarro. Se tem também, não precisa me responder não, mas se tem também contexto na família de dependentes químicos. Então, a gente fala muito, abrindo um parêntese aí, o que é a dependência química, né, no olhar da psicologia sistêmica? É a falta do pai, o vício é a falta do pai. Então, quando a gente percebe, assim, o que eu mais vejo em hospital psiquiátrico também na ala de dependência química, é questão relacionada ao pai, diretamente ao pai. Então, quando a gente trabalha isso de determinadas formas, né, que a gente usa técnicas, ferramentas adequadas para isso, vê o quanto a melhora é significativa, né? Então, é muito importante aí, só uma observaçãozinha que eu compartilhei aqui com vocês. E também, além da nicotina, tem os anabolizantes, os benzodiazepínicos, né? E um dos argumentos do dependente químico
é que ele usa quando quer e para quando ele quiser também. E com esse uso, o dependente, o indivíduo fica marginalizado, né? Fica com conflito no seu meio social, prejudica o trabalho, sua família. A família, por sua vez, ela é afetada de várias formas, seja pelo sentimento de impotência, de não saber mais o que fazer com essa pessoa, de não saber como auxiliar mais essa pessoa, ou perceber que todo o seu amor e cuidado não são suficientes para que ela saia dessa situação. Não sei se você está se identificando com isso que eu estou falando, mas é perceber que todo o amor, todo o cuidado, todo o zelo não está resolvendo de nada. O que eu faço agora? O que eu preciso fazer? Então, a família é afetada dessa forma mesmo. E as pessoas que possuem uma ligação emocional diretamente com o dependente químico, geralmente são os familiares mais próximos, né? Elas são afetadas e desenvolvendo, né, a codependência. E é exatamente disso que a gente vai falar no próximo bloco, sobre a codependência. Como que acontece, como que gera, né, a codependência, o que pode ser feito para que não aconteça, né, a família fica saudável aí, porque é de uma família doente, não é só o dependente químico que está doente, mas a família também, e o que pode ser feito, tá bom? Eu estou falando demais aqui, então vamos escutar mais uma música e a gente entra mais nesse assunto. Não saia daí. Reina o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder, povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando, e então diante do reina o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder, povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando, e então diante do Rei dos Reis tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele redimiu. Reina o Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder, povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando, e então diante do Rei dos Reis tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu a todo aquele que Ele redimiu. Renda-se, ainda há tempo de retornar. Renda-se, vida nova receberá. Renda-se, abandone-se sem reserva.
Senhor, toda a terra verá, Ele voltará com glória, força e poder. Povos e nações, todos afluirão ao ouvir o som dos anjos anunciando. E então, diante do Rei dos Reis, tremerão. Glória e majestade ao Rei, Cristo Jesus, Cordeiro Santo, Raiz de Davi, que amou o mundo e abriu as portas do céu. Você está ouvindo Programa Cristão Saudável, na comunicação da psicóloga Jordana Ribeiro. Oi pessoal, estamos de volta ao programa Cristão Saudável e abordando o tema de dependência química, sobre dependência química. Aqui está o Enio entrou aqui falando ótima semana para todos vocês, obrigada Enio. A Elza de Indaiatuba, São Paulo, pedindo oração, seja bem-vinda Elza. E a Vilma também pedindo saúde para o seu filho Giovanni. Que bênção ter vocês aqui comigo. E aí a gente estava falando sobre como que a substância, né, funciona no cérebro, quais os efeitos, né, que isso surge tanto no organismo quanto na família, que é gerado, né, querendo ou não, é gerado uma codependência aí com a família. Então, o que é essa codependência que eu tanto estou falando? A codependência, ela é compreendida como a tendência de viver focado no dependente químico, né, alienando-se a si mesmo. Então, esquecendo de você mesma. O foco total é para o dependente químico. E aí são apresentados problemas como minimização de problemas, achar que está tudo bem, que vai resolver, que é uma fase. Tentativas de controlar, né, os comportamentos também do dependente químico. Proteger e se responsabilizar pelas atitudes do próprio dependente químico. Então, tudo isso são sintomas da codependência. Então, não está só restrita à área familiar. Também cônjuges, né, que está passando por esse momento, amigos que estão muito próximos também podem acontecer isso da codependência. E ela é caracterizada como um distúrbio acompanhado de ansiedade, de angústia, compulsão obsessiva, né, em relação à vida do dependente químico, de querer sempre que ele faça tenha um determinado comportamento. Vocês conseguem entender? E que sempre ele precisa fazer o que a pessoa quer, o familiar quer, deseja, que ele não pode fazer determinadas coisas. Então, a pessoa vive em função desse dependente químico, esquece a vida dela e vive em função. E isso, a pessoa realmente tem a intenção de ajudar, mas seu esforço tem pouco resultado, né? Porque o dependente químico, ele aproveita dessa situação para aumentar o seu uso de substância, né? Ele usa da ajuda desse codependente para continuar usando ainda mais a substância psicoativa. E causa também, tanto quando eu falei da abstinência do dependente químico, tem também a dependência do codependente, a abstinência do codependente. Porque assim como ele tem aquela vontade, né, de usar a substância, o dependente, o codependente, ele tem o cuidar e o controlar, toma conta dele. Então, ele tem um desejo irresistível de ter esses cuidados, de ter o controle sobre a vida do outro, e quando não tem, acontece um vazio enorme, né? Ele se sente vazio, irritado, e agora o que eu faço? Porque tudo na minha vida gira em torno dessa pessoa e não resolve de nada. Por que não resolve de nada, gente? Porque o dependente químico, ele aproveita da situação para jogar a responsabilidade para o outro. Não, eu não tô melhor porque você não fez isso para mim. E aí vai jogando, vai manipulando. A personalidade do dependente químico, ele é muito manipulador, né? E usa dessa situação para a família. E ambos ficam fazendo, né? Ficam usando um ao outro, o dependente químico para
continuar esse uso, para jogar a responsabilidade, e o codependente para cuidar, porque é só isso que importa para ele em questão de perspectiva de vida. Então, como que a gente pode fazer para com que essa família fique ela pelo menos um pouco saudável, né, quanto a isso? É preciso que o codependente ele perceba que está realmente nessa situação, nesse relacionamento patológico e queira melhorar. Tanto que a gente faz o acompanhamento inicialmente com a família. A família ela tem que estar consciente do que acontece nesse relacionamento patológico para contribuir. Quando a família ela percebe, reconhece que esse relacionamento é patológico, ela começa a mudar seu comportamento, suas atitudes e automaticamente percebe melhora no próprio dependente químico. É impressionante. Então, assim, é mudar o comportamento, é mudar as atitudes mesmo que faz em prol do dependente químico. Então, é abandonar um pouco, né? É abandonar esse dependente químico, mas não deixar de esquecer dele. O que é esse abandonar? É deixar com que ele assuma a responsabilidade da vida dele. Porque ele não é mais nenhuma criança que não sabe o que ele está fazendo. A mudança precisa surgir dele. Você entende? Por mais que você está sofrendo, por mais que você queira algo melhor para ele, a mudança precisa surgir dele, a responsabilidade é dele. Então, a partir do momento que você fica um pouco mais, dá um passo para trás, para que ele assuma essa responsabilidade, por mais doído que seja, você consegue perceber a melhora. E esse um passo para trás, você precisa estar bem. Então, o que é o bem? É trabalhar também em participar de grupos de mútua ajuda, é ter um acompanhamento psicológico para você dar esse passo para trás e se sentir que está fazendo a coisa certa, se sentir segura por isso, porque se você dá esse passo para trás, toda apreensiva, você vai dar 2 passos para frente para acolher esse dependente e prejudicar ainda mais no tratamento dele. Então, eu não sei se eu consegui tirar a dúvida de vocês que me perguntaram sobre isso, mas a Maria está falando aqui, peço orações pela minha saúde e por libertação do vício do álcool dos meus irmãos. E é exatamente, não sei se você conseguiu me ouvir agora, Maria, sobre essa questão de desvincular dessa codependência, tá? Então, dar esse passo para trás para com que eles assumam a responsabilidade e tomem as rédeas mesmo da vida dele e assumam essas consequências. Porque a mudança vai surgir apenas com ele. Quem que precisa querer mudar é ele, senão nada adianta. Tá? Inicialmente, sempre o reconhecimento, tá? Dessa necessidade de ajuda. Tá bom, pessoal? Meu tempo eu acho que esgotou, que o Ailton já tá dando uma olhadinha aqui pra mim, querendo brigar comigo. Mas então é isso, tá? Basicamente é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês quanto a esse assunto. Vocês percebem que é um trabalho conjunto, tanto a família sendo trabalhada, quanto o dependente químico também sendo trabalhado, para estabelecer aí uma vida saudável para a família em si. Tá? Automaticamente para a vida pessoal de cada um, tá certo? Então, se vocês surgiram alguma dúvida e vocês querem entrar em contato comigo, vocês podem me encontrar pela página do Facebook Jordana Ribeiro Psicóloga, tá? Ou pelo Instagram também, Jordana Ribeiro Psi, PSI, Jordana Ribeiro Psi. Eu atendo, meu consultório é na Clínica Essência, Essência Espaço Clínico, e pelo contato 981915347, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem entrar também no meu site, agendar uma consulta comigo online pelo site mesmo, tá? Que eu já entro em contato com vocês, www.jordanaribeiropsi.com, tá bom? No próximo programa, eu irei falar sobre síndrome do pânico e transtorno do pânico. Vocês sabem qual que é a diferença entre um e outro? Semana que vem a gente vai discutir um pouquinho disso. Então, se você está passando, conhece alguém que está passando nessa situação, avisa aí seu amigo, seu vizinho, seus tios, para me acompanhar na semana que vem, segunda-feira, às 4 horas da tarde. Tá bom? Eu aguardo vocês lá comigo. Até semana que vem. Um beijo. Até lá.